Aleluia, Deus é bom. Então, gente, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. E eu creio que Deus vai nos acrescentar algo bom hoje à noite, a respeito da palavra que é viva e que é eficaz. Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29. Obrigado, louvor. Vocês são maravilhosos, fiquem à vontade. Aleluia, só não vão para casa agora. Jeremias 29, 11, a palavra de Deus diz assim. Vamos colocar a nossa atenção na palavra de Deus. É Deus falando para o seu povo. E ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma palavra dita pelo profeta Jeremias a Israel, ao povo judeu, ao povo que naqueles dias já tinha uma aliança com Deus, mas uma palavra válida também hoje para nós que vivemos nessa geração, porque a palavra de Deus, os princípios de Deus, o grande plano de Deus para a humanidade, ele passa de geração em geração. E nesse texto, meus irmãos, o Senhor, ele traz algumas verdades muito preciosas para as nossas vidas e para o entendimento do nosso relacionamento com Ele. Deus diz que existe um plano a nosso respeito, e que esse plano somente Ele, como Criador, é que tem esse conhecimento. Há versões bíblicas que as Escrituras falam no plano de Deus, ou pensamentos de Deus. E Ele também diz que esse plano, esse pensamento que Ele tem sobre o seu povo, é um plano de paz, é um plano shalom, ou seja, é um plano de prosperidade para a sua criação. E Deus também revela aqui uma terceira chave, é que nós temos como ter conhecimento desse plano, nós temos como ter conhecimento desse propósito, nós temos como ter acesso ao que Deus tem preparado para a nossa vida. Mas sabe, para nós falarmos de plano de Deus, nós não podemos ficar apenas com o meio da história. Nós temos que ir para o plano original de Deus, e também nós precisamos considerar em que contexto nós estamos vivendo hoje. Esse plano que Deus está falando, ele está no grande ou no plano do começo. No plano revelado lá em Gênesis, no capítulo 1 e também no capítulo 2, quando Deus vai fazer toda a sua criação, céus e terra, e também Ele vai povoar a terra, Ele vai estruturar a terra, e Ele vai criar o homem. E é interessante porque Deus, Ele faz tudo quando é necessário, para que o homem pudesse viver, e só depois Ele faz o homem existir. E nós precisamos entender que ali Deus, quando Ele está fazendo o homem, Deus dá ao homem uma classificação especial, diferenciada de toda a sua criação. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali Deus está revelando o plano da criação, o plano da criação do homem, a espécie a que o homem ele vai pertencer. Deus cria os animais, uma diversidade incontável de animais. Mas Deus não dá à classe dos animais essa identificação, porque essa é a parte em que Deus se identifica com a sua criatura, ou que uma espécie, uma parte da criação de Deus se identifica com Ele. Então Deus, com relação a nós, a humanidade, Ele vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ali Deus já está revelando o seu plano original, o seu grande plano.
E sabe, Deus também vai revelar o propósito. Deus vai dizer assim: tenha ele, esse homem, que é a minha imagem e a minha semelhança, tenha ele domínio, tenha ele governo. Aí está o propósito para a existência do homem, nessa classe tão especial que Deus escolheu. Aí está a revelação divina de um dos motivos pelos quais Deus cria um homem, Deus cria uma espécie, à sua imagem e conforme a sua semelhança, para que ele exerça domínio, para que ele tenha governo. E quando Deus faz o homem, Deus faz Adão, então Deus o coloca no Éden, em um jardim que Deus havia preparado. Ali era, vamos dizer, a casa de Adão, o escritório de Adão, o lugar do trabalho dele, ali era o lugar do seu domínio, ali era o lugar da sua autoridade, ali era o lugar de ele governar sobre toda a terra. Sobre toda a criação de Deus, ao homem Deus deu autoridade. E sabe, nós sabemos que Adão, ele se perdeu dessa posição, Adão perdeu esse lugar que Deus havia preparado para ele, e então a história da humanidade, ela muda completamente. Mas sabe, Deus, ele continua com o seu plano, que não precisa ser acrescentado, ser mudado, nem ser modificado. Deus já sabia o comportamento do homem, Deus já sabia da intenção de Satanás através da serpente para interferir no relacionamento do homem com Deus. Então o plano de Deus, ele começa com a sua criação, esse plano ele continua com a sustentação, mas esse plano ele também tem uma fase, um tempo que se chama restauração. E aqui nós precisamos entender uma coisa. No texto que nós lemos, o Senhor Deus, ele diz: olha, eu tenho um plano para vocês. Somente eu sei o plano que eu tenho para vocês. Mas o que eu acho mais impressionante é que Deus não manda as pessoas procurarem o plano. Deus manda as pessoas buscarem ele. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus irmãos, quantas vezes nós dificultamos a nossa própria vida, porque nós queremos as coisas de Deus onde Deus não está. E sabe, é muito complicado nós queremos viver o que Deus tem para nós, sem considerarmos Ele. Porque o filho pródigo pegou o que o pai te deu, mas longe do pai, ele jogou fora tudo que ele recebeu. Adão, quando sai da presença de Deus, Adão também perde completamente aquilo que Deus tinha preparado para ele. Então aqui Deus chama a atenção do povo, não para o plano, Deus apenas revela que tem um plano, mas Deus chama a atenção do povo para Ele mesmo. E o Senhor vai dizer assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Perceba que para a gente ter acesso a tudo que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos buscar Ele, buscar o Criador. E se nós considerarmos que nós estamos no tempo da restauração, nós precisamos entender uma coisa: há uma pessoa que sempre esteve presente nesses três tempos. Ele esteve na criação, ele sempre esteve presente na sustentação, mas além de estar presente na restauração, ele foi revelado na restauração. Essa pessoa é Jesus. O apóstolo João, ele vai falar sobre Jesus. No capítulo 1, ele vai dizer assim, que no princípio, Jesus era o verbo, ou seja, a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Porque ele sempre foi o Deus Filho. E vai dizer que foi por meio dele que o Deus Pai criou todas as coisas.
De forma que nada do que foi feito se fez sem Jesus. Então no Gênesis, ou na Gênesis de Deus, Jesus estava lá, o Verbo estava lá. E por isso Deus fala no plural: façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. Porque a obra da criação, ela não é obra de anjos, não é obra que Deus terceirizou, que Deus confiou a ninguém. O próprio Deus, na sua plenitude, na sua divindade, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agiram juntos para a criação de todas as coisas. Então Jesus, ele é o Verbo, que ele estava na criação, e por meio desse Verbo Deus criou todas as coisas. Jesus é a palavra de Hebreus capítulo 1, que diz que é a palavra do poder de Deus, pelo poder e pela palavra que Deus sustenta todas as coisas. Mas sabe, Jesus também é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele esteve oculto, ele esteve em mistério desde o Gênesis, mas há 2000 anos ele foi revelado. Jesus é a sabedoria de Deus que foi manifesta. Jesus é o mistério de Deus que foi revelado. Jesus é a restauração de Deus para o plano que ele criou e não pode falhar. Então, qual é a maneira de nós buscarmos Deus hoje, no tempo da restauração? O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A maneira de buscarmos Deus, para encontrarmos os planos de Deus, o lugar de Deus para a nossa vida, é Jesus. É a palavra de Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que viveu entre os homens, que morreu e que Deus o ressuscitou em glória. Aleluia! Sabe, se você olha para a criação, você vai ver dois aspectos. O aspecto do ser e o aspecto da atividade. Deus deixa bem claro que são esses dois aspectos que vão compreender o plano dele para o homem. Ser a sua imagem e a sua semelhança, mas também fazer a vontade de Deus sobre a terra. Ser como ele é e andar como ele anda. Isso diz respeito a uma linguagem muito conhecida na nossa atualidade. Isso diz respeito a ser filho de Deus. Isso diz respeito a ser servo de Deus. Adão foi feito filho e ele se tornou servo. Mas porque ele não foi um servo fiel, ele perdeu a natureza de Deus, ele perdeu a filiação de Deus. Mas sabe, Jesus, ele veio para nos gerar filhos para Deus. O apóstolo João, ele vai dizer exatamente isso, que a todos que o recebem, recebem também o poder de Deus para ser gerados filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, recebendo a natureza de Deus, o nosso espírito, recebendo a própria presença, a essência, o Espírito de Deus, e recebendo o amor de Deus no nosso coração. Nós nos tornamos filhos em primeiro lugar, para depois nos tornarmos conhecedores do que Deus tem para a nossa vida. Jesus é o caminho, Jesus é a salvação, é Ele, não há outro, que vai nos tornar filhos para Deus. E sabe, quando nós encontramos Deus, nós nos encontramos. Eu não sei como aconteceu a sua história, ou como ela está acontecendo hoje, mas em um momento da minha vida eu me tornei uma pessoa totalmente sem satisfação na vida, sem alegria na minha vida, sem paz na minha vida. E sabe, eu continuava tendo acesso às mesmas coisas que eu sempre tive. Eu ia aos mesmos lugares que eu sempre fui, mas aquelas coisas, elas não me traziam mais alegria no meu coração, elas não traziam mais satisfação para a minha vida. Eu agora sentia falta de algo que eu não sabia o que era.
Na verdade, eu estava sentindo falta de alguém e não sabia. Eu estava sentindo falta daquele que me criou, daquele que me fez. Porque somente o Criador, ele pode completar a sua criatura. Aleluia. Sabe, Deus não nos fez independentes dele. Deus nos fez com uma vontade independente da vontade dele. Mas Deus fez o homem à imagem e semelhança para se completar nele, para ser pleno nele. E sabe, por meio de Jesus nós vamos ter esse acesso. Por meio de Jesus nós vamos ser gerados filhos de Deus. Nós vamos nascer como Deus sempre quis que nós existíssemos. Como filhos de Deus. Como Ele fez Adão. Eu quero te lembrar que quando Deus sopra o fôlego de vida, o seu hálito, o seu espírito sobre Adão, ele tornou-se alma vivente. Sabe, quando Adão abre os olhos, quem ele vê primeiro? O seu Criador. Com quem ele tem um encontro primeiro? Com o seu pai. E a Bíblia diz, de propósito, que foi o seu pai, a quem ele conheceu, a quem ele viu, com quem ele começou a se relacionar primeiro. Foi o seu pai que pegou ele e colocou ele no seu lugar. Eu nunca chegarei ao que Deus tem para mim sem Deus. Eu nunca entrarei no que Deus tem para a minha vida sem Deus, sem que eu conheça Ele, sem que eu considere Ele, sem que eu permita que Ele mesmo possa me dar sabedoria, me dar conhecimento, me dar entendimento, e Ele mesmo, Ele possa me conduzir para o lugar que Ele tem me preparado. Deixa eu te falar uma coisa, Adão escolheu sair do jardim, mas a escolha de ir para lá foi de Deus. Aleluia. É interessante, se nós olharmos, nós herdamos isso de Deus, não é verdade? Quando um filho está para chegar numa casa, os pais preparam tudo o que o filho precisa. O filho ainda nem, digamos, existe no ponto de vista de ter consciência do que está acontecendo, ter conhecimento. A partir do momento que ele é gerado, os pais naturais já começam a trabalhar para ele, a preparar o lugar dele. E sabe, quando ele nasce, já tem um lugar esperando. E nesse lugar já tem tudo o que ele precisa. O plano original de Deus revela que a vontade de Deus também é assim. Antes que você exista, Deus, Ele já tem propósito para a sua vida. Deus já tem uma posição para a sua vida. Deus já tem uma missão para a sua existência. Deus já tem um lugar para te colocar. No começo desse livro, lá no capítulo 1 de Jeremias, Deus vai falar para Jeremias, olha, vai dizer que muito antes dele existir, dele ser formado no seio da sua mãe, Deus já vai dizer, eu já te conhecia. Eu já te chamei e já te escolhi e designei profeta para as nações. Gálatas capítulo 1, o nosso irmão Paulo, ele vai dizer a mesma coisa sobre ele mesmo. Que muito antes dele ser gerado, dele existir, no ventre da sua mãe, Deus já havia escolhido, Deus já havia preparado a sua vida, o seu chamado, o lugar de autoridade para ele viver. Sabe, meus irmãos, não é durante a nossa existência que Deus vai decidir para onde nós vamos e o que nós iremos fazer. Antes que você exista, o plano, ele já está feito. Ele já está consumado desde a sua geração até o cumprimento da sua missão e a sua volta para a sua casa onde você foi gerado. Porque o homem espiritual, ele só vem de Deus, ele só pode ter vida em Deus, porque Deus é o Pai dos espíritos.
Agora, quando nós conhecemos Deus, nós também conhecemos o que Deus tem para a nossa vida. O propósito que Ele tem para a nossa vida. Quais são os dons, as habilidades que Deus colocou em nós. Esse relacionamento que nós temos com Deus vai despertar em nós o caminho certo para a nossa vida. Permita-me contar um pouco da minha história. Muitos que me conhecem aqui em Pombal, quando eu me converti, o que eu fazia antes? Eu era, digamos, um empresário de eventos, é esse o termo que é utilizado, é essa a linguagem. É alguém que contrata os artistas, faz uma festa, cobra os ingressos, não é assim? E depois fica com o dinheiro, com o seu lucro. Então eu fazia isso. Quando eu me converti, as pessoas esperavam, e preste atenção, elas me incentivavam, que eu contratasse cantores evangélicos para fazer, vamos usar a palavra show, porque aquilo que elas me viam fazer antes, elas pensavam que era o que eu ia continuar fazendo. Eu não sei, eu fiz dezenas, eu fiz muitas, o que se chama de festas, por esse sertão, até em outros estados eu trabalhei assim. Mas quando eu me converti, quando eu encontrei o meu pai, eu entendi uma coisa: eu preciso saber agora o que ele quer que eu faça. E deixa eu te falar uma coisa importante: muitas pessoas têm realmente tido um encontro com Deus, e um encontro verdadeiro, por meio de Jesus Cristo, mas porque elas não têm considerado a possibilidade que o que Deus tem para elas não tem nada a ver com o que elas viveram e fizeram até agora, e tentar fazer as mesmas coisas no reino de Deus, elas nunca prosperaram. Elas nunca encontraram satisfação, prazer, nunca teve crescimento, não foram abençoadas. Por quê? Porque elas aceitaram Jesus, elas nasceram de novo, nasceram no reino de justiça, paz e alegria, elas tiveram um encontro com Deus, mas elas não esperaram tempo para saber qual é a vontade do Criador para elas, qual é o lugar do Criador para elas, o que Deus tinha preparado para a sua vida de obediência. E sabe, muitos pegam o caminho de volta por esse simples detalhe na vida, porque nós precisamos entender: aquele que me fez, ele também fez o meu caminho. Aleluia! Aquele que me criou, aquele que me deu vida, ele me deu propósito para essa vida. Ele colocou um dom, uma habilidade em mim. Ele me fez como Ele é, a sua imagem e semelhança. Mas Ele espera de mim que eu faça uma obra, que eu desenvolva um trabalho. Adão recebeu a missão de guardar e cultivar o jardim. Eu tenho uma missão, você tem uma missão, cada um de nós tem um lugar em Deus, cada um de nós tem um lugar no corpo de Cristo. E eu te pergunto nessa noite, se você ainda não sabe qual é o seu lugar, pelo menos tenha certeza que Deus tem um bom lugar preparado para você. Aleluia! Um dos grandes motivos de infelicidade, de insatisfação, na vida de uma pessoa, vai estar ligado a se ocupar com o que Deus não chamou para fazer, a pegar o caminho errado. Deus colocou nela o dom de ser médico, mas ela achou bonito e agora quer ser candidato. Quer ser político, porque político é famoso. Ei, com o dom de médico, você não vai ser um político de sucesso. Porque tem os que Deus colocou o dom e chamou também para ser autoridade na política.
Alguém pode ter os dois dons. Mas o que estamos dizendo é, você precisa saber o dom que você recebeu de Deus, porque esse é o lugar, exercitando esse dom, onde você vai encontrar facilidade. Porque o dom não é a sua capacidade, é a capacidade que Deus soprou para você. O dom de Deus para você, independente de qual é, em que área é de atuação, porque todos eles são de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. O nosso irmão Tiago disse, vem do alto, vem de Deus, do Pai das luzes, aquele que não muda e nele não tem sombra de variação. Todas as profissões que nós olharmos hoje sobre a terra, sobre a sociedade, é um dom que Deus colocou. Deus sabia que nós iríamos precisar. Imagina uma classe de profissional e imagina a sociedade sem ela. Vamos imaginar a nossa sociedade sem os mestres, sem os professores. Imagina uma sociedade sem as mães. Não passa dessa geração. Só dura uma geração. Imagina a sociedade sem os médicos. Agora eu vou citar outras classes para você saber que todos têm a mesma importância. Imagina a nossa sociedade sem as pessoas que têm a habilidade de fazer a limpeza da cidade. Você que é médico e tem o dom da medicina, quando você tem um problema na eletricidade da sua casa, você não resolve com o dom de médico. Você precisa de alguém que tenha o dom que você não tem. Porque o dom vai te fazer ser como ninguém é. O dom vai te fazer melhor do que qualquer outro que não tenha o mesmo dom. Mas quando eu me encontro com Deus, quando eu entendo o dom de Deus que está na minha vida, a ocupação de Deus, o lugar de Deus para eu viver, eu encontro uma coisa chamada prazer de viver. Normalmente, quem está trabalhando, desenvolvendo o seu dom, não muda de profissão por causa de salário. Pode até brigar por um salário melhor, mas nunca vai abrir mão da sua profissão. Há um erro muito grande, cometido nas gerações passadas, que muitos pais querem escolher as profissões dos filhos. Isso é um erro terrível. Porque a minha profissão tem que estar ligado ao dom que Deus colocou em mim, para que eu não seja frustrado, decepcionado. Sabe, para que eu funcione bem, para que eu seja bem resolvido. Porque entenda, quando você encontra o lugar que Deus colocou, você vai encontrar um lugar de autoridade. Você quer ver alguém sem autoridade? É essa pessoa fazendo algo que ela não foi capacitada para fazer. Você quer ver alguém ter autoridade para fazer o que ela faz? É ela fazer aquilo que o dom de Deus capacitou ela para fazer. E sabe, essa era a grande diferença, porque tudo que Jesus fazia no seu ministério causava admiração. Porque aquela geração fazia de qualquer jeito, menos do jeito de Deus. Mas Jesus se levanta na totalidade dos dons de Deus. Porque somente nele há todos os dons de Deus. E tudo que Jesus faz causa admiração naquela geração. Jesus prega, o povo diz é diferente. Jesus ora, o povo diz, nós precisamos aprender a orar.
Porque não era uma capacidade humana, não era uma escolha humana. Jesus era a escolha de Deus, a capacidade de Deus. Embora ele, feito homem, operava nos dons de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus nos propõe que encontrando Ele, nós encontraremos o que Ele tem para a nossa vida. Faça uma reflexão. Eu sei que existe uma graça de Deus sobre nós para fazermos muitas coisas. É diferente do que você recebeu o dom para fazer. E muitas vezes, até que a gente descubra o dom e a gente se encaixe nele, a gente precisa fazer alguma coisa. E é interessante que sempre que Deus chama alguém para o dom, essas pessoas não estão desocupadas. Elas estão exatamente fazendo alguma coisa. O apóstolo Pedro, ele estava pescando. E Jesus chamou ele para ser pastor. Ele tem um encontro com Jesus e ele fica sabendo que o propósito de Deus sobre a vida dele, o dom de Deus que está sobre a vida dele, há uma mudança proposta, há algo para acontecer, há uma mudança de direção, e agora ele tem que deixar as redes para trás, o barco para trás e seguir Jesus no que Jesus quer que ele faça. Há um tempo de nós crescermos no conhecimento do nosso Pai. E crescermos na vontade de Deus para a nossa vida. Somos nós que vamos desenvolver esse dom, avivar esse dom, como disse o apóstolo Paulo. Porque é esse dom que vai te fazer feliz, é esse dom que vai te fazer próspero, bem-sucedido, bem-aventurado, é esse dom que vai te fazer notável nessa geração, naquilo que Deus capacitou você para fazer. Um outro erro que a nossa geração comete é pensar que só é dom de Deus se for para ser pastor, só é dom de Deus se for para ser profeta. Ei, há um dom de Deus para ser empresário, há um dom de Deus para ser administrador. Aliás, deixa eu lembrar aqui aos empresários que estão nos acompanhando, que vão prosperar. Deixa eu te lembrar algo, que quando Deus estava levando o seu povo para a prosperidade, Deus disse: olha, quando chegar lá, e vocês se fartarem de tudo, e se multiplicarem as suas posses, se lembre de onde vocês saíram, e se lembre quem levou vocês para lá. E sabe, aí Deus vai dizer um princípio, porque aqui ele falou de prática, mas agora ele vai falar de princípio. E ele vai dizer assim: porque sou eu que dou capacidade para o homem adquirir riquezas. Aleluia. Há um dom para ser policial. Jamais escolha uma profissão na vida por causa de salário. Na minha juventude, todas as profissões que eu queria ser estavam ligadas ou à fama ou a um salário muito alto. Mas sabe, Deus tem um caminho melhor do que isso, porque os critérios deles são outros. E o que vale você ganhar um salário além do que você precisa e você perder a alegria que você mais precisa para viver. Ser um profissional mais ou menos, quando Deus quer que você opere na sua plenitude. Ei, você que é advogado, é um dom de Deus. O advogado honesto é um dom de Deus, ou pelo menos é a forma certa de usar o dom. Sabe, do jeito que o pastor prega, do jeito que o profeta profetiza, o evangelista, o mestre ensina a palavra, também é dom de Deus o professor que dá aula na sala de aula. Também é ministério de Deus, é serviço que se faz para Deus. Porque todas as coisas são dele, para ele.
Não fomos nós que nos capacitamos, pelo contrário, Ele colocou o dom e nós só procuramos aperfeiçoar. Nós só investimos tempo, recursos, a própria vida para nos desenvolvermos naquele potencial, mas o potencial vem do alto, a capacidade vem dele, e a Bíblia diz que os dons e os chamados de Deus são para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, eu quero que você faça uma reflexão. Eu sei que nós vamos passar tribulações, dificuldades, estando no lugar certo. Nós vamos ser tentados no lugar certo. Isso vai acontecer também porque nós estamos certos, em obediência a Deus. Mas nós precisamos avaliar, meus irmãos, se muitas das dificuldades que têm se levantado, não é porque nós ainda não estamos onde Deus nos chamou para estar. É porque nós ainda não estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque entenda, existem tempos e estações da nossa vida, há coisas que você vai fazer a vida toda, mas há coisas que você vai fazer só por um momento, e você precisa saber o tempo de deixar essas coisas para trás, para, como disse Paulo, seguir para as coisas que estão adiante de você. Avançar, porque o propósito de Deus exige que nós possamos avançar. Esse é o lugar onde você vai ter autoridade, onde Deus te coloca, Ele te coloca com autoridade. Alguém que está na vontade de Deus é alguém que está exercendo a autoridade. Lucas capítulo 10, Jesus já havia enviado os 12 apóstolos para fazer milagres, mas Jesus agora escolhe 70 discípulos, pessoas normais como eu e você. Pessoas normais, discípulos de Jesus. Não eram apóstolos, não eram pastores, não eram profetas, eram discípulos. E sabe, Deus envia eles para cumprir a mesma missão. E eles vão cumprir aquela missão de pregar a palavra, anunciar o reino de Deus, de curar os enfermos, expulsar os demônios. E quando eles voltam maravilhados. E eles dizem assim: Mestre, em teu nome, até os demônios obedecem a nós. Aí Jesus vai dizer para eles: eu vi a Satanás cair do céu. E Jesus vai dizer: eu vos dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E nenhum dano absolutamente vos será causado. Entenda bem, queridos. Foi uma missão que Jesus delegou para os 70. Ele não delega a missão sem as ferramentas que você precisa. Ele não te chama para a guerra, por falar assim, sem te dar as armas que você vai precisar. Ele não te dá uma missão sem te dar autoridade para cumprir a missão. Eles provaram que a obediência a Deus é um lugar de autoridade. Aleluia! É um lugar onde o próprio Deus vai respaldar a nossa autoridade, o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos. Ele mesmo vai confirmar isso. Sabe, Ele vai nos proteger. Onde Deus te coloca, tem proteção para a sua vida. Se você está desenvolvendo o dom de Deus, onde Deus quer que você esteja, a proteção de Deus está sobre você. E o mal não vai poder impedir que você faça a vontade de Deus. Sabe, quando nós estamos no lugar que Deus prepara para nós, não falta suprimento. Quando é Deus conduzindo a nossa vida, quando é Deus guiando a nossa vida, quando é Deus usando em nós o dom que Ele colocou em nós, Ele se responsabiliza de suprir cada uma das nossas necessidades. Entenda bem, eu não sei em que nível você está de relacionamento com Deus e de conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Mas uma só coisa é necessário, é que você avance.
é que você não desista, é que você não retroceda, é que você não esteja dividido entre o que Deus tem para você e o que o mundo está oferecendo para você. Você não pode estar dividido entre o seu futuro e o seu passado. Deus não precisa, Deus não depende do seu passado para estabelecer o futuro sobre a sua vida. Nós precisamos estar bem firmes hoje, conscientes hoje, que Deus está nos conduzindo agora, nos considerando agora, para algo que Ele já planejou a respeito do nosso futuro. Cada um no seu lugar, cada um na sua missão. Nunca queira o lugar de outra pessoa. Cuidado com a tentação de achar bonito o que alguém está fazendo. Sabe, quando eu me converti e comecei a estudar, muitas pessoas, amigos nossos, se tornaram pastores rapidamente. Isso não aconteceu comigo e graças a Deus nunca me preocupou. Deixa eu falar aqui na nossa linguagem sertaneja. Nunca coloque o carro, aonde? Na frente dos bois. Deixa eu te falar uma coisa. O carro não sabe puxar os bois. São os bois que puxam o carro. Entenda, o nosso relacionamento com Deus vai nos capacitando, vai nos amadurecendo, vai nos preparando. Deus vai forjando em nós uma estrutura para administrar bem o dom. Em níveis maiores, em repercussões maiores, em alcances maiores na nossa vida. Esse é o crescimento que vem de Deus. Essa é a prosperidade que vem de Deus. Quanto a nós, façamos como disse o Senhor Jesus. Buscamos em primeiro lugar o reino, a sua justiça, e deixe que Deus acrescente, deixe que Deus traga crescimento para a sua vida. Entenda que existe o tempo da fidelidade para que haja aumento. Servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, e não era de talentos que Jesus estava falando. Não era de administrar os dons que cada um recebe de Deus, que Jesus estava falando quando ele disse, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito, aleluia, você será colocado. Entenda uma coisa, aleluia, você nunca vai começar pelos lugares mais altos, você nunca vai começar pelas coisas grandes, você nunca vai começar, aleluia, aleluia, você nunca vai começar pelo que você ainda não tem capacidade de administrar. A Bíblia diz, não despreze os pequenos começos. Quem é você? Aleluia, quem é você? Você pode ser um grande pastor, mas você vai começar por coisas pequenas. Você pode ser um grande profeta, mas você vai começar por coisas pequenas. Você pode ser um grande empresário, mas você vai começar por coisas pequenas. Você pode ser um grande médico, mas você vai começar como aluno, você vai começar como estudante, você vai começar por pequenas experiências. Você pode ser um grande empresário, alguém que vai ser enriquecido com o propósito da generosidade divina, mas você vai começar pequeno, você vai ser fiel nas coisas pequenas. Aleluia! Quem é você? Quem é você? Aleluia, aleluia. Você pode ser chamado para ser um grande pai, mas você precisa primeiro aprender a ser um grande filho. Você pode ser chamada para ser uma grande esposa, uma grande mãe, mas precisa aprender primeiro a ser uma boa filha. Aleluia, aleluia. Quem é você? Qual o dom de Deus sobre a sua vida? O chamado de Deus para você? Coisas pequenas serão colocadas em suas mãos. Coisas pequenas serão confiadas a você. Aleluia! Para o tempo da preparação. Para o tempo do desenvolvimento. Para o tempo
da experiência, para o tempo do crescimento, para o tempo da maturidade. E sabe, vai chegar o cumprimento das fases, vai chegar o cumprimento das estações, e o Senhor vai fechar contas contigo, e Ele vai te encontrar fiel no pouco, e Ele vai te colocar em algo maior, Ele vai te colocar em algo mais extraordinário. Aceite os caminhos de Deus para a sua vida, entenda o dom de Deus que está sobre a sua vida, e Deus vai te conduzir em triunfo por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Oh, aleluia, glória a Deus. E você será feliz plenamente onde o Senhor estabeleceu o seu lugar. Você será feliz onde Deus plantar você, desenvolvendo o dom de Deus que há em você. Oh, não você sozinho, porque a Bíblia diz que na presença dele há plenitude de alegria. O Senhor Jesus, cumprindo a sua missão, ele disse: o meu Pai, aleluia, filiação, imagem, semelhança, identificação, unidade. Ele disse: o meu Pai não me deixa só, Ele está sempre comigo, porque eu faço serviço, servo, trabalho. Ele disse: eu faço a sua vontade. Oh, aleluia, aleluia. Pai, eu oro em nome de Jesus, e eu creio em um tempo de sabedoria, de revelação, de entendimento sobre as nossas vidas, sobre a nossa geração, para conhecermos o Senhor e para conhecermos a sua vontade, para sermos e para fazermos, para sermos filhos, Senhor, por meio de Jesus Cristo, e para sermos servos por meio da nossa obediência à sua palavra. O exercício dos dons, das habilidades que o Senhor tem posto em cada um de nós, as ferramentas que o Senhor tem nos dado para o cumprimento da missão e do propósito de cada um de nós. Pai, eu creio em nome de Jesus, de uma geração com olhos abertos para ver, ouvidos abertos para ouvir, e coração pronto para entender o teu conhecimento, e o conhecimento do teu propósito para cada vida. Quem sou eu nessa geração? Eu preciso saber. Quem é você nessa geração? Você precisa saber. O que Deus espera de você, você precisa saber. O que Deus te deu, você precisa saber. O que você tem de Deus, o que Deus espera que você faça, você precisa saber. Se relaciona com Deus, busca Ele, o conhecimento dEle, o relacionamento dEle, porque é Ele que vai trazer essa revelação, essa direção, esse conhecimento, essa aplicação personalizada da bondade, da graça e dos dons sobre a sua vida. Pai, nós cremos em nome de Jesus que nós seremos melhores filhos para sermos melhores servos, Senhor. Oh, aleluia. Sim. Obrigado, Pai. Obrigado por uma geração em nome de Jesus, guiada pelo Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de revelação, no entendimento de que há um valor de Deus sobre a nossa vida, há uma qualificação que Deus tem para a nossa vida, há uma expectativa de Deus sobre a sua vida, para que o propósito de Deus aconteça, para que você conheça e você cresça e você corra a carreira que está proposta em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, Pai, que nós chegaremos não em qualquer lugar,
mas no lugar que o Senhor preparou para que nós chegássemos. Nós cremos que nós alcançaremos a coroa, assim como Paulo alcançou a coroa, que nós cumpriremos os nossos dias, a nossa missão, o propósito para a nossa vida, como Pedro cumpriu o seu propósito. Nós cremos, Pai, que nós não vamos nos perder pela caminhada. O Teu Espírito, a Tua sabedoria, a Tua graça, o Teu Espírito, operarão em nós, fluirão em nossa vida, nos capacitando, nos guiando, nos conduzindo em triunfo. Para que o Senhor, somente o Senhor, seja exaltado e seja glorificado através da nossa vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe o que você faz por sua causa, por sua presença, por sua habilidade, por sua fidelidade, pelo seu amor a Ele e a missão que Ele te confiou. Uma semana de paz e de bênção para todos. Nosso próximo culto, terça-feira, 19h30, nós estaremos pela nossa fanpage no Facebook e também pelo nosso Instagram. Deus abençoe, Deus acrescente, Deus é contigo. Foi Ele que te fez. Tu és a imagem e a semelhança do seu Criador. Ele habita em você. O poder dele está sobre você. A sabedoria dele vai operar na sua vida, para que você saiba os caminhos que ele preparou para você, para que você entenda o que ele quer que você faça, para que você possa ser notável nessa geração, para que você viva em paz e você seja feliz, para que você viva no reino, desfrutando do reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Toda glória a ele.
o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Sempre, amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, não há vida melhor do que viver a vida de Deus, que nós só recebemos por meio de Jesus Cristo. Tudo começa em Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, Ele é o nosso Salvador. Tudo começa com Jesus. E a Bíblia diz que nós precisamos de Jesus para nos salvar. A obra de Jesus na cruz só tem validade para mim e para você quando nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque Jesus disse: aquele que não crê já está condenado. Se eu não creio na obra de Cristo, ela não vai ter poder nenhum sobre a minha vida. Ela não vai me salvar e ela não vai me transformar. Mas quando eu creio no Evangelho de Cristo, quando eu creio na obra de Cristo, na sua ressurreição, então eu posso recebê-lo dizendo: Senhor Jesus, eu te quero na minha vida, eu te recebo na minha vida, eu te aceito publicamente como o Senhor e o Salvador da minha vida. Vem morar em mim, vem me salvar, tirar de mim todo o pecado e me fazer filho de Deus. Com essa confissão, Deus te recebe por meio de Cristo Jesus, e você é feito filho de Deus. Você sai da condição de ser criatura para ser feito filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, nós vamos ver sobre isso. E sabe, quando você nasce, você já nasce no reino de Deus, o reino de justiça, paz e alegria. E você pode se relacionar agora, não apenas como tendo Deus como Criador, ou Ele como Deus, mas tendo Ele como Pai, porque você foi feito filho. E sabe, o que Deus pode fazer por mim e por você como Pai é totalmente diferente daquilo que Ele pode fazer apenas porque Ele é Deus, porque Ele criou todas as coisas. E uma vez filhos, nós podemos
crescer no conhecimento do nosso Pai, pelo conhecimento das Escrituras, pela prática das Escrituras, pela nossa comunhão com Ele. Nós também vamos conhecer a nós mesmos e vamos conhecer o propósito dele para a nossa vida. E então Ele mesmo vai te colocar no lugar que Ele preparou para você, de acordo com o seu crescimento. Não tenha pressa. De acordo com o seu crescimento, Deus vai te colocando em cada lugar, dentro do plano dele para você, que você já pode tomar posse, que você já pode administrar, que você já pode viver. Não há lugar melhor para se estar do que o lugar que Deus preparou para mim e para você. Deus criou a terra mas na terra tinha um lugar especial, e esse lugar era um lugar feito para Adão e para Eva. Foi o lugar feito para o homem, foi o lugar onde Deus colocou o homem. Era o melhor lugar da terra, o mais excelente, onde reinava a plenitude. Era o único lugar onde Deus descia e passeava na viração do dia, porque era o lugar de Deus na terra para o homem e para a comunhão do homem com Ele. Uma semana abençoada para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero encorajar você sempre a compartilhar no Facebook os nossos cultos, nossas transmissões. Compartilhe, se não fez, faça isso agora, compartilhe, para que pessoas sejam alcançadas pela palavra, que é o poder de Deus. Divulgue os nossos cultos, convide pessoas para estar conosco. Quero convidar você também para entrar no nosso YouTube. Acessa lá Verbo da Vida Pombal no YouTube, entra no nosso canal e se inscreve no nosso canal. Tem lá um sino, né? Tem lá a frase inscrever-se. Clica lá, se inscreve. Quando nós chegarmos a 1000 inscritos, essa mesma transmissão que você está assistindo aqui, você vai poder assistir pelo YouTube, de forma muito mais fácil, muito mais acessível, até para que você assista também na sua televisão ou na sua Smart TV. Então entra lá no nosso canal no YouTube, Verbo da Vida Pombal no YouTube, e se inscreve lá. E também convida pessoas para fazer isso. Aí está fixado tanto no Facebook como no Instagram o número da conta da nossa igreja, para os dizimistas da nossa igreja, Verbo da Vida Pombal, São Bento, Jericó, povo da Jutubarana, e para todos que desejem enviar ofertas, pode ser nessa mesma conta. E tem também aí o número do telefone da secretaria da nossa igreja. Qualquer contato com a nossa igreja, pode fazer contato pelo WhatsApp, que é esse número da secretaria da igreja, que está exposto aí também no vídeo. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Ele tem a paz que você precisa, Ele tem a alegria que você precisa, Ele tem o plano da sua vida. E os planos do nosso Pai não podem ser frustrados. Vale a pena buscarmos Ele, porque quando nós encontramos Ele, nós encontramos tudo. Quando nós temos Ele, nada nos falta. Uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até terça-feira, 7:30 da noite, é o nosso próximo culto, em nome do Senhor Jesus.